Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos. Isso mesmo. Hoje é um capítulo que tem vários acontecimentos. Volto a dizer para você, Marcos condensa um monte de acontecimento num capítulo só. Para você ter uma ideia, hoje a gente vai falar sobre os vinhateiros assassinos, que é uma parábola que Jesus conta. Tem aquela história do dai a César o que é de César. Tem aquela questão da ressurreição dos mortos, que os saduceus fazem um questionamento para Jesus. Os saduceus não acreditam na ressurreição, né? Tem também aquela questão do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento, o mais importante? Tem aquela questão do Messias e o Davi, né? Quem é o maior, né? Aliás, quem é o maior não, Messias. O Messias é chamado filho de Davi, mas Davi, né, daquela coisa toda. E tem aquela história lindíssima da oferta da viúva, daquela viúva que colocou uma moedinha quase sem valor ali. É muito bonito esse capítulo, porque nós temos aqui três questionamentos feitos pelos escribas e pelos doutores ali, pelos príncipes do sacerdote, né? Assim, confrontando Jesus. E depois tem um momento em que o próprio Jesus faz um questionamento para todos que estão ali. Então, são 3 momentos em que Jesus é questionado, né? E depois um momento em que Jesus questiona a todos. Vamos lá? Dá um like no vídeo. Deixa eu te falar uma coisa. Dá um like no vídeo e aciona o sininho. Importante isso, sabe? Tem um sininho? Aciona o sininho por quê? Porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação. Então tem que acionar o sininho aí, ó. De repente você se inscreveu, mas não acionou o sininho. Então se inscreva, acione aquele sininho para você receber as notificações. Vamos lá? Capítulo 12. Olha quanta coisa interessante, porque a gente vai ler. Vamos lá. E começou a falar-lhes em parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo, também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou também, por último, a ir ter com eles, dizendo: terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e será a nossa herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes essas palavras da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor e ela é admirável aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito dele dissera essas parábolas, e deixando, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: mestre, sabemos que é sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhe a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe e ele perguntou-lhes: de quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele.
Primeira armadilha que eles tentam. Agora, a segunda armadilha. Ora, vieram ter com eles os saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão desposa-se a viúva e suscite a posteridade ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro. E assim tomaram-na os 7 e não deixaram filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos no céu. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. Terceira provocação a Jesus. Achegou-se dele um dos escribas que ouvira discutir e, vendo que lhes respondera bem, indagou dele: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é esse: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: Perfeitamente, mestre, disseste bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Agora Jesus é que lança uma provocação para o povo. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então ele é seu filho? E a grande multidão ouvia com satisfação. Ele lhes dizia em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares dos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinha abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Quanta coisa interessante, profunda aqui que Jesus falou. Vamos lá, vamos entender direitinho. Primeiro, Jesus lembra que Jesus está vindo de um momento em que ele quebra lá as coisas no templo, joga fora a mesa dos cambistas, e está lá, né? E está lá.
ninguém faz nada com ele. E você vai entender aqui por que ninguém faz nada com ele. Porque o pessoal tinha medo da população, porque o pessoal já via em Jesus aí, já estava vendo ele como o Messias. Então, os príncipes dos sacerdotes, os sacerdotes e os escribas, eles que não eram bobo nada, falaram, não vamos mexer. Quebrou a mesa dos cambistas, mandou o povo não ter mais reverência, mas não falaram. Mas aí Jesus, depois dessa situação, né, Jesus conta essa parábola dos vinhateiros. Olha que coisa interessante. Conta a parábola dos vinhateiros. Jesus tinha feito aquele momento, um dia anterior, passado e visto uma figueira que não dava fruto. E Jesus falou, vou amaldiçoar essa figueira. Jesus comparou a figueira ao templo, que não estava dando mais frutos. E agora Jesus usa a figura da vinha para identificar todo o povo de Deus. Sabia? A vinha representa Israel, que assim como a figueira que Jesus falou, também foi acusado aqui por Jesus de não produzir fruto. Então, Israel é a vinha que o próprio Deus plantou, e quando Deus chega para colher frutos, Israel não deu frutos. Manda as pessoas ir lá colher fruto, os profetas, os juízes, ninguém consegue tirar fruto de Israel. E pelo contrário, Israel acaba matando todo mundo que cobra frutos. Até que Jesus fala, e mandou seu filho único. Jesus está falando de si. Jesus está falando de si. Já veio juiz, já veio reis, já veio profetas, já veio todo mundo. Não adiantou. Então, por fim, Deus manda o seu filho. Muito bem. Aí Jesus, eles perceberam. Aí Jesus fala uma coisa interessante. Que Jesus em 3 situações eles fazem armadilhas para Jesus. Primeiro, eles aproveitam para falar sobre a questão do dar a César o que é de César. Depois, os saduceus vêm com aquela história de querendo fazer um joguinho. Aquela historinha ridícula dos saduceus. 7 irmãos morreram e 7 aí casaram com a mesma mulher. Como é que vai ser no céu? Debochando de Jesus. Jesus dá uma resposta para eles, que eles perdem até o rumo de casa. E depois tem o momento em que Jesus é questionado sobre os 2 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Jesus fala, o primeiro é escutar a Deus, amar a Deus, e o segundo é semelhante a esse, que é amar o outro. Aquele escriba, respondeu bem e tal. E Jesus acaba elogiando ele. E por fim, Jesus fala sobre essa questão, né? Depois Jesus fala sobre o Messias ser filho de Davi e termina com o óbolo da viúva. Mas vamos lá, vamos percorrer aqui. Primeiro versículo, sobre essa história dos vinhateiros assassinos. E começou a falar-lhes em parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com a sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou os vinhateiros e ausentou-se daquela terra. Jesus já tinha usado o exemplo da figueira que não dava fruto, para dizer do templo que não dava fruto. Agora Jesus usa o exemplo da vinha para se identificar com Israel. Aliás, presta atenção, esta identificação da vinha com Israel não é invenção de Jesus, não. Isso Isaías já tinha falado. Isaías capítulo 5, versículo 2, olha aqui, Isaías já tinha falado sobre isso. Isaías já tinha identificado a vinha como Israel. Olha aqui, 5:2. Ele a cavou e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. Olha, Isaías já tinha usado
esta figura da vinha como se fosse Israel. Muito bem, vinha que representa Israel, acusado de não produzir frutos. Os vinhateiros, quem são os vinhateiros? Os vinhateiros aqui são os sumos sacerdotes, são os escribas e são os anciãos, que não estão produzindo fruto. Então, Deus plantou a vinha, que é o Israel. Deu para os sumos sacerdotes, para os escribas, para os anciãos, tomar conta da vinha. O que eles fizeram? Nada. Nada. Nada e nada. Quando Deus manda os profetas para colher os frutos, o que eles fazem? Matam os profetas. E no versículo 6, Jesus deixa bem claro, restava-lhe ainda seu único filho, seu filho único, a quem muito amava, enviou também por último aí ter com eles, dizendo, terão respeito meu filho. Olha, aqui está claro, o filho que Deus amava, quem que é? Gente, vocês viram comigo aqui, no momento em que Jesus é batizado no Jordão, aparece uma pomba e uma voz que diz, este é meu filho em que eu muito amei, este é meu filho em que eu coloquei toda a minha, o meu amor, este é o filho, este é o filho. Jesus está dizendo, e Deus manda então seu filho único para cobrar frutos dessa vinha. O que vai acontecer? Eles vão matar o filho único do dono da vinha. Então essa vinha vai ser entregue a todas as pessoas e não serão entregues somente àqueles vinhateiros. Aquela vinha, Israel, aquela vinha não vai ser dos sumos sacerdotes, não vai ser dos escribas, não vai ser dos anciãos, vai ser de todo o mundo, tá bom? Muito bem, no versículo 15 tem a história lá. Quer colocar Jesus encurralado? Então, Jesus, a moeda, a gente deve pagar imposto para César ou não deve pagar imposto para César? Paga imposto ou não paga imposto? E Jesus fala, mostra a moeda, quem que é aí? É o rosto de César? Então paga sim, paga imposto. Deixa eu explicar uma coisa. Na verdade você viu que era um denário, né? Um denário, conhecendo, mostrai-me um denário. Só para a gente lembrar, um denário, gente, representava o salário de um dia de um operário agrícola. Um denário é o salário de um dia de um operário agrícola. Se ele trabalhasse 7 dias, ele ganharia 7 denários, tá bom? Muito bem, no versículo 17, Jesus fala assim, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos entender agora direitinho o que é que essa expressão significa. Muito bem. A moeda que Jesus pede, deixa eu ver o denário, tinha a cara de quem? De César. A moeda é o símbolo do poder romano, porque naquela moeda, naquela região da Palestina, a moeda que eles usavam tinha a efígie do imperador romano. Então aquela moeda, símbolo do poder romano, é usada ali por eles. Isso prova, preste atenção, isso prova que eles, todo mundo, aceitava se submeter ao poder romano. Todo mundo estava tranquilo. Aqueles que pegaram a moeda e ofereceram para Jesus, falaram que é justo a gente pagar ou não. Ora, eles estavam com uma moeda no bolso. Eles quiseram dar uma de engraçadinho. É justo a gente pagar ou não um imposto para César? Jesus falou, me dá a sua moeda, a moeda que está no seu bolso. Dá daí. Eles pegam a moeda, entregam para Jesus. Falei, mas aqui tem efígie do imperador romano. Então, eles aceitavam de bom grado o poder romano, né? Para recusar o imposto, eles teriam que recusar todas as formas da presença romana. Isso eles não faziam. Você viu como Jesus é esperto?
Eles estavam querendo dizer para Jesus: Jesus, nós não queremos pagar imposto para Roma. Jesus fala: qual moeda dentro do seu bolso? Eles pegam, tá lá a cara do imperador. Tá aqui, ó. Vocês aceitam se submeter ao Império Romano. Tanto é que vocês usam moeda do Império Romano. Vocês usam moeda do Império Romano. Então vocês aceitam se submeter, né? E aí Jesus fala para eles: já que vocês aceitam se submeter ao poder romano, então pague imposto para Roma. O dever para com Deus é de uma ordem diferente do que com o imperador. Isso que é importante. Vocês não usam a moedinha de vocês aí com a cara do imperador? Então vocês aceitam. Vocês estão aceitando se submeter a Roma. Então, paga imposto para Roma, né? E Jesus deixa claro que o dever para com Deus não tem nada a ver com o dever para com César. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O imposto a César não tem caráter absoluto. Não tem caráter absoluto. Mas a obediência a Deus é sim absoluta. Deu para entender? Vocês não usam moedinha do Império Romano? Então paga. Se submeter a César não tem nada a ver com submeter a Deus. Porque a obediência a Deus não é a mesma obediência a César. Porque a obediência a César não é absoluta, mas a obediência a Deus é absoluta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vai lá e paga seu imposto. Vai lá e continua sendo obediente a Deus. Muito bem, vamos lá. No versículo 24, tem a outra pendenga lá. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Aí fizeram uma história ridícula, né? Para deixar Jesus numa situação assim, jocosa, meio debochada e tal. E Jesus mostra para eles que a Escritura afirma que a ressurreição existe. A Escritura, veja qual. Jesus respondeu-lhes: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não, Jesus fala: não, vocês estão errados. Porque eles falam assim: como é que vai ser esse homem que casou com essa mulher que casou com 7 homens, quem que vai ser? Primeiro Jesus falou: primeiro, vocês erram não compreendendo as Escrituras. Ou seja, Jesus mostra que a Escritura afirma que a ressurreição existe. Pá! Aí Jesus fala: no céu não vai ter sentimento de casado, não casado. Todos nós seremos como anjos no céu. Seremos como anjo no céu. Nós vamos reconhecer um ao outro, nós vamos reconhecer quem foi meu pai, quem foi minha mãe, aquela coisa toda, mas o nosso sentimento será um sentimento angelical. Não será assim: eu quero me casar com você, eu quero me casar com você. Não. Será como anjos no céu. E aí Jesus fala: vocês estão errados porque a Escritura fala da ressurreição. E aí Jesus é muito esperto. Nossa Senhora! Deixa eu te falar. No livro do Pentateuco, só para você ter uma ideia, no livro do Pentateuco, o Pentateuco são 5 livros da Bíblia, né? Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Né? Então, no Pentateuco, os saduceus só aceitavam o livro do Êxodo. Para os judeus, os grandes livros estão reunidos no Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá? Beleza. Só que os saduceus só aceitavam o livro de Êxodo. E Jesus vai lá em Êxodo e pega justamente um texto, olha que demais, 24 aqui, ó. Jesus fala que eles erraram, tá? 26. Aqui, ó. Mas, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou da sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso é Êxodo. Isso é Êxodo. Êxodo é o livro que os saduceus aceitam. E aí Jesus fala:
ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Ora, se Deus não é Deus de mortos e é Deus de vivos, então Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo. Entendeu? Então Jesus fala, ressurreição existe, vocês estão errados, essa bobagem que vocês falaram, como vai ser no céu, teremos sentimentos angelicais, inclusive que vocês estão tão errados que quem afirma que a ressurreição existe é o livro do Êxodo que vocês aceitam. Calou o bico deles. Muito bem. No versículo 34, depois tem aquela coisa do maior mandamento, no versículo 34. Mas Jesus, é uma coisa interessante, eles perguntam, qual o primeiro mandamento? Jesus fala interessante, ó. O primeiro mandamento de todos é este: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o nosso único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Interessante aqui, a gente fala, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Não, olha aqui, o primeiro mandamento é ouve Israel. Ouve Israel. Ame a Deus sobre todas as coisas. E Jesus fala, o primeiro mandamento é esse, ouve Israel. Deus está mandando, me escute. Depois, ame o Senhor teu Deus, porque Ele é único. E aí Jesus acrescenta, eis aqui o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ouve Israel, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo isso já estava escrito. Tudo isso já existia. Jesus, ele faz o quê? Ele coloca em pé de igualdade o amar a Deus e amar o próximo. Ele diz, os dois se completam. E toda a lei e os profetas estão ali junto. Eles se completam. Então, aqui está a novidade. Deixa eu te explicar. Porque a gente às vezes lembra que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Esquece de amar o irmão como a si mesmo. Mas Jesus põe em pé de igualdade. Amar a Deus é a mesma coisa que amar o irmão. Amar o outro. Os dois iguais. Iguais. Se completam. Quando Jesus responde isso, o escriba, né, fala, muito bem, é isso mesmo, né, no versículo 34, né, disse o escriba, perfeitamente, mestre, disseste bem. E pela primeira vez no Evangelho, Jesus elogia um escriba. Olha que interessante. 34. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. É muito interessante porque Jesus, ele faz um elogio para o escriba e é aqui o único texto nos evangelhos que Jesus felicita e elogia um escriba, né? E para terminar, no versículo 35, né? Jesus aqui faz ele não é interrogado como nas 3 vezes anteriores. Ele interroga a todos, né? No versículo 35, continuava Jesus a ensinar no templo e propôs uma questão. Como diz os escribas que Cristo é o filho de Davi? É porque os escribas diziam assim, o Messias, ele tem que ser filho de Davi. O Messias tem que ser filho de Davi. Aí Jesus fala, não, na verdade, o Messias, ele está acima de Davi. Ele pode até ser da descendência de Davi, mas ele está acima de Davi, né? Aqui, quem interroga é Jesus, como eu disse, a um público indeterminado, para todo mundo. E a qualidade de Messias não se confunde com a filiação davídica, a filiação de Davi, mas é superior. Então, olha que interessante, não é que, porque do jeito que os escribas ensinavam, é como se o Messias estivesse hierarquicamente abaixo de Davi. Jesus fala, não. O Messias pode até ser da família de Davi, mas ele está acima de Davi. Acima de Davi, né? Porque na cabeça dos escribas tinha primeiro Davi, depois o Messias. Ele falou, não. O Messias aqui está acima de Davi. Tanto é que o próprio Davi disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, o próprio Davi chama Senhor, como então ele é seu filho? Então, para os escribas, Davi seria
maior do que o Messias? E Jesus fala, não, o Messias é maior do que Davi. E Jesus é, ao mesmo tempo, filho de Davi e Messias. Et crutim Domini fugit partis adversi vit teledo tribiuda radicis Davidi. Aleluia.